Voltamos a falar sobre o caso dos dois fazendeiros, atenção, que estavam desaparecidos pelo menos desde o dia 13 deste mês. Os dois que você está vendo aí. Cândido, o Duzinho, Edmar, o Zoião. Ontem à noite a polícia encontrou os corpos, prendeu 4 suspeitos. Ao vivo comigo está agora o repórter Vinícius Rangel. O Vinícius está acompanhando o drama das famílias desde o início das buscas. Vinícius, boa tarde novamente. Eu sei que você está ao lado aí do sobrinho do Cândido, né? Exatamente, Lair. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Lair, e assim, além da revolta, a cada vez que a gente vai contando essa história e as informações vão chegando e a gente vai partilhando agora dessa dor com a família, o cenário se torna ainda mais difícil, sabe? Hoje, 27 de maio, o Duzinho completaria 60 anos, aniversário dele, e hoje a família recebeu essa notícia e, infelizmente, foi buscar o corpo do Duzinho e também do Edmar, abandonado em um local completamente distante, no meio do nada, a partir desse crime que choca não só Baldim, toda a região, Minas Gerais tem acompanhado esse caso aqui na tela da Record, e que ainda precisa de muitas e muitas e muitas informações, porque as coisas estão só no começo. A gente quer entender o que aconteceu e por que esses 4 homens, 25, 2 de 27 e 1 de 34 anos, mataram o Edmar e também o Duzinho. Quem está aqui com a gente é o Natan, ele que foi um dos primeiros da família, chegou na fazenda, começou essa busca, tem se empenhado esses dias e agora, infelizmente, né, Natan, recebendo essa notícia que a gente não queria, você falava que era uma busca de tempo contra a vida, mas ainda tinha uma esperança em achá-los. Boa tarde, obrigado por participar do Balanço. Obrigado. Sim, nós sabíamos que as chances eram baixas, mas tínhamos sim esperança, né? Acreditávamos que eles tinham saído da fazenda com vida. E, bom, eu não diria que saber disso é um alívio, não é um alívio, mas eu acho que diminui um pouco da angústia que a gente estava sentindo. Vocês receberam a ligação hoje cedo, ainda à noite, como é que foi esse contato que a polícia fez com vocês? Eu recebi a ligação do meu tio Sérgio, irmão do Duzinho, hoje pela manhã, né, me colocou a par dos fatos. Imediatamente, quando eu tomei conhecimento, eu vim para cá para acompanhar a retirada dos corpos, né? Quando eu cheguei, os bombeiros já tinham deixado o local com os corpos, mas eu pude ainda conversar um pouco com os policiais, com os meus familiares que estavam lá e dar uma volta, né, pelo local onde os corpos foram abandonados. A gente viu ali que é um local bem distante, mas tem uma fazenda próxima e um dos suspeitos trabalharia nessa fazenda? Isso mesmo, essa é a informação que eu tenho, né, de que um suspeito foi preso, de que confessou o crime, né, levou a polícia até os 2 corpos e esse suspeito teria trabalhado na fazenda que fica bem em frente. A entrada da fazenda é bem em frente onde os corpos foram abandonados. Segundo informações que a gente recebeu, né, esse sujeito foi demitido dessa fazenda por ter roubado. Natan, uma fala que chamou muita atenção é o seguinte: se não fosse a confissão deles, provavelmente seu tio e Edmar não seriam encontrados pelo cenário que você viu lá. Provavelmente não. Era um lugar muito afastado, muito esquecido, onde imagino eu que um corpo seria facilmente confundido com algum animal e não chamaria a atenção de ninguém, né? Um trabalho difícil que os bombeiros precisaram, inclusive, do helicóptero para poder fazer essa retirada. Sim, eu fui até o local, era um precipício enorme, muito, muito distante, né? Eu nem sei se o vídeo consegue trazer essa ideia de tamanho que a gente tem ao chegar lá no local. Estava bem afastado, numa grota muito, muito, muito afastada e o próprio acesso a esse local era muito difícil, os bombeiros precisaram de um helicóptero para estar retirando o corpo. Aí nós vamos continuar conversando já com o Natan, mas o pessoal está me avisando que nós recebemos um vídeo do delegado regional de Sete Lagoas, Dr. Alexandre Viana, responsável por essa investigação, e ele fala um pouco sobre essa atuação e a prisão desses 4 suspeitos, um deles que confessou o crime. Vamos ouvir o que o Dr. Alexandre fala nesse vídeo. As equipes conseguiram encontrar
2 suspeitos, através dessas denúncias que chegaram até a polícia. Esses suspeitos concordaram em indicar o local onde eles deixaram os corpos. Confirmaram, né, que a notícia mais triste de que eles realmente foram mortos, mas concordaram de indicar o local onde os corpos foram escondidos. Com a ajuda, então, desses suspeitos, as equipes se dirigiram até o local indicado, os corpos foram encontrados já, foram dirigidos ao IML de Belo Horizonte, onde vão ser submetidos a exames periciais, exames de necrópsia, e, posteriormente, agora, tanto esses primeiros investigados, quanto outros também que foram indicados, né, durante outras diligências subsequentes, foram trazidos à delegacia de plantão de Sete Lagoas, onde vão passar agora por oitivas, e o delegado vai analisar e dar o parecer dele, né, sobre a ratificação ou não de um flagrante ou a decisão que ele entender mais adequada e cabível ao fato. Né? As investigações elas vão ter continuidade, outras diligências hão de ser empreendidas ainda para se delinear, né, autoria, motivação, circunstâncias. Isso ainda vai ser definido, né, no inquérito, nas diligências subsequentes, né, que vão ser empreendidas de agora para frente. Vinícius Rangel está ao lado do Natan. O Natan é sobrinho do Cândido, que é o Duzinho. Há uma novidade aí, né, Vinícius? Porque a gente anteriormente havia dito que um suspeito tinha confessado e levado a polícia até onde jogou os corpos. Mas 4 pessoas estão presas e 2 suspeitos confessaram, não é isso? Exatamente, Lair, chama muita atenção a idade desses suspeitos. 25 anos, 2 de 27 e 1 de 34. E o que chama a atenção também, que precisa ser esclarecido, é qual a ligação desses homens com o Duzinho e com o Edmar? Por que eles cometeram esse crime? E também, mais ainda, que é o que tem intrigado a família, eram pessoas conhecidas aqui da região, um distrito pequeno, Vargem Grande, que pertence a Baldim, e que eram pessoas que estavam nesse convívio aqui, né, o Natan. Isso deixou vocês um pouco aflitos e até consternados? Sim, deixou. A gente jamais poderia imaginar que isso teria sido praticado por alguém daqui, né, da comunidade. Em uma conversa com o sargento da Polícia Militar, né, ele levantou a possibilidade de membros da comunidade estarem envolvidos e disseminando informações falsas para confundir as investigações. A gente nem cogitou, né, e descobrir, né, o nome dessas pessoas impactou demais, porque são pessoas que mesmo depois de tudo que aconteceu, né, estiveram aqui na loja dos meus pais, eu atendi, pegaram na minha mão, disse para mim que em nome de Deus ficaria tudo bem, que ia dar tudo certo, quando na verdade estavam envolvidas, né, tinham cometido essa atrocidade com meu tio, né, também com meu primo, filho dele, né, se dirigiram a ele, pegaram na mão, disseram ali algumas palavras de conforto e não dá para acreditar que essas pessoas seriam capazes disso. Aí nós estamos falando de uma frieza tamanha que os suspeitos envolvidos nesse crime, que moram aqui na comunidade, estiveram aqui na porta da venda da família do Natan, do Duzinho, e falaram, olha, tomara que vocês encontrem ele, vai dar tudo certo, se Deus quiser, conversaram com o filho do Duzinho, falando, Deus vai conseguir achar o seu pai, e infelizmente estavam envolvidos nesse crime. Sim, estavam envolvidos. Ficamos muito chocados ao descobrir os nomes dos envolvidos. Eles cresceram aqui na comunidade, Natan? Não é gente de fora, não. Provavelmente estavam sabendo a rotina do Duzinho, a rotina do Edmar, para onde eles estavam indo, o que eles estavam fazendo. Dos 4 nomes que eu tomei conhecimento, 3 deles nasceram e foram criados aqui. Inclusive convivi na infância com muitos deles. O quarto, que teria sido quem
confessou e quem levou a polícia até os corpos, eu nunca conheci, né, nem vi presencialmente, mas me disseram que estava morando aqui há alguns anos e tinha relação com os outros envolvidos, relação próxima, né, familiar. Natan, uma pergunta que eu sei que o Lair e todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo no Balanço Geral neste momento se faz é o seguinte: havia aquela dívida ou aquele problema com a venda do lote legal de um estelionatário em 2022 que seu tio registrou um boletim de ocorrência. Você acredita que isso ainda tenha ligação com esse caso? Às vezes essas pessoas tenham sido pagas, né, para poder cometer esse crime? Ou você acha que nós estamos falando de um outro caso, que eles de fato queriam dinheiro e a partir de uma análise da vida do seu tio e do Edmar, eles resolveram cometer esse crime? Porque falaram que chegaram a pedir transferências deles, né? Então, assim, isso ainda precisa ser esclarecido. Sim, isso precisa ser respondido porque os nomes dessas pessoas que eu tenho, eu não consigo relacionar com meu tio. Meu tio não tinha negócios com essas pessoas, meu tio não se relacionava com essas pessoas. Então, eu penso que as duas únicas motivações possíveis possam ser roubo, né? Tentaram roubá-lo e fizeram isso, ou amando de alguém. Vocês ainda não tiveram acesso à conta bancária para saber se alguém levou alguma coisa ou até alguns outros objetos, como o próprio celular do seu tio? Essas informações ainda estão com a polícia e vocês não tiveram acesso? Não, não tivemos. A polícia não divulga suas informações para não prejudicar o andamento, né, das investigações. As únicas informações que nós temos é que os corpos foram encontrados e o nome dos suspeitos envolvidos. Outro ponto que vocês estão querendo entender também é onde esse crime aconteceu, porque as datas estão um pouco confusas, né? Nós falamos da última vez que o Edmar foi visto dia 13 lá na fazenda, dia 11, dia das mães, perdão, na fazenda, depois dia 12 o Duzinho foi visto na padaria e o relato da prima do Duzinho dia 13 que teria visto ele. Mas algumas coisas ainda precisam de fato de serem esclarecidas com relação às datas. Sim, né, essas histórias elas estão muito divergentes para a gente e uma resposta que eu considero muito importante, que eu ainda preciso dessa resposta, é as circunstâncias em que isso aconteceu, né? Tiraram meu tio de lá com vida? Torturaram? Né? Executaram onde? Eu ainda preciso que essas perguntas sejam respondidas. Pelo cenário que vocês encontraram a casa, você acredita que pode ter havido uma briga ali dentro e até uma reação mesmo dos dois que foram abordados provavelmente ali na fazenda? Sim, desde o início a gente acreditou nisso, né? Porque apesar do meu tio estar muito fragilizado e não conseguir oferecer resistência, ele estava junto com o Edmar, que era um homem alto, né? Que poderia oferecer dificuldade aos possíveis agressores. E a quantidade de sangue que a gente encontrou no local não me pareceu suficiente para considerar uma morte. Então a gente tinha esperança, né, de que eles tivessem sido retirados dali com vida e que a gente ainda pudesse encontrá-los com vida. Ao longo dessas buscas, vocês encontraram facas, vocês encontraram uma munição calibre 38 e também algumas roupas, a bota do Duzinho, que estavam com algumas manchas de sangue. A polícia ainda não identificou, isso vai ser feito provavelmente na perícia, né? Qual foi a causa da morte em si, né? Sim, a gente quer que isso seja respondido, né? Qual foi a causa da morte e como todo esse cenário que a gente encontrou se relaciona, né? A gente quer saber o que aconteceu ali e como, né? Por que aquela camisa estava ali perto da porteira, toda ensanguentada? Por que aquela munição de 38 estava caída? Por que a munição de 22 estava no quarto? Por que tinha sangue no carro? Será que a agressão começou no carro? Ou será que eles foram retirados de lá naquele carro e o carro foi devolvido? Então a gente ainda quer saber como aconteceu. Natan, como é que tá o Cândido Neto, que é o filho do Duzinho, a família, como é que eles ficaram a partir disso? Como você falou aqui no início, é uma sensação de tranquilidade a partir do momento que encontram o corpo, uma tristeza e uma revolta. Então, é aquele sentimento que a gente não consegue descrever muito bem. Sim, o meu primo, né, que a gente chama aqui de Candinho, ele tá muito abalado, tá muito triste. Ele era de longe a pessoa que mais tinha esperança de encontrar o pai com vida, né? E ao receber essa informação, ele ficou muito, muito abalado, né?
mas a gente está dando todo o apoio que ele precisa e vamos continuar dando esse apoio. Como é que fica a situação para vocês? Porque a fazenda é grande, seu tio tinha os negócios, você dava um suporte, mas o Candinho morando em Portugal, agora tudo tem que se reorganizar e ser pensado a partir de uma lógica que vocês não esperavam por agora, porque embora ainda fragilizado pela saúde, mas o Duzinho estava ali firme tocando os negócios. Sim, sempre tocava, não deixava, era a vida dele, né? Ficar fazendo as catiras, os negócios dele. Bom, agora, né? Passando essa turbulência, a gente vai tentar, né, assumir os negócios dele, né? Mesmo o Candinho não morando aqui, morando em Portugal, a gente pode dar todo o apoio que ele precisa e vamos dar todo o apoio que ele precisa para garantir que tudo seja continuado. Laí, é um momento extremamente difícil, como nós estamos falando, muitas perguntas ainda sem resposta, sobretudo qual foi o motivo da autoria desse crime bárbaro. Nós estamos falando de uma comunidade rural aqui da região central, próximo a Baldim, pertence a Baldim, com poucas pessoas, muitos conhecidos. O Duzinho que tinha negócios, mas era extremamente querido aqui, não tinha desafetos. O problema de 2022, ele foi vítima de um golpe, venderam um terreno em nome dele e as pessoas que compraram queriam tomar posse ilegalmente, porque ele, que era o dono, não tinha vendido. Então, a gente ainda não sabe e esperamos que a polícia traga logo esses detalhes a partir de depoimentos que estão sendo dados neste momento ainda na cidade de Sete Lagoas, que é a delegacia regional que atende aqui a cidade, para a gente trazer mais detalhes sobre esse caso. Mas, de fato, é um dia muito triste, apesar... Claro, pois não. Só aproveitar que você está ao lado do Natan, não sei se o Natan está me ouvindo bem. Se tiver, me avise, por favor. Tá ouvindo, né? Nós estamos com... Deixa eu mostrar aqui, Laí. Tá. Que o cachorro da família tá aqui. Tá aí. E você sabe que o cachorro gosta de carinho. Então ele tá perto do Natan, por isso que ele tá dando essa atenção aqui. Mas o Natan tá te ouvindo, Golden, sim. É um Golden, né? Também que é um Golden. Ô, Natan, primeiro, meus sentimentos. Pluto, o nome dele. Queria te mandar um abraço para sua família toda, dizer que você é um sobrinho que honrou o seu tio mesmo, tá? Desde o início nesse caso, a gente tem acompanhado você desde o início, realmente firme no caso. O que me chamou a atenção, Natan, é que desses 4 aí, você disse, me corrija se eu estiver errado, que conhecia 3 deles aí na cidade, é isso? Isso mesmo. Eu conhecia 3 deles, convivi com eles, né, a minha infância. Eles foram nascidos e criados aqui. Um deles até frequentava a loja aqui assiduamente, né? Na semana passada cumprimentou a gente, deu até algumas palavras de conforto, disse que em nome de Deus tudo seria resolvido e estava envolvido. É inacreditável isso, né? Os caras estavam lá. Baldim tem quantos habitantes, Vinícius? Eu acho que são 8 mil, não é, Natan? Por aí? Cidade pequena. Todo mundo se conhece. Cerca de 8 mil habitantes. Então todo mundo se conhece aí, claro, Sim. Né? Isso. Aqui no meu distrito ainda menos de 1.000 pessoas. Quer dizer, eu imagino que esteja todo mundo aí surpreso com o que aconteceu, perplexo com o que aconteceu, que são moradores da região, gente. Agora, você acredita, Natan, que há outras pessoas envolvidas nisso? Você acha que os 4 fizeram isso por dinheiro, por conta própria, ou outra pessoa de fora também esteja envolvida? Eu não descarto essa possibilidade porque, como eu disse, eu não consigo relacionar o meu tio a essas pessoas. Então eu imagino que a motivação possa ter sido ou roubo ou amando de alguém. Né? Sendo amando de alguém, então possivelmente pode sim haver outras pessoas envolvidas. Então eu gosto sempre de humanizar as histórias que eu conto aqui no Balanço Geral, porque a gente retrata muitos crimes, mas a gente, para além da estatística que é absurda de crimes no Brasil, eu gosto de humanizar. Eu queria que você falasse, se você pudesse, quem era o seu tio, o Duzinho? Como é que você via o seu tio? Como é que ele era entre os parentes? Quem era o Candinho? O meu tio, ele era um homem das antigas, né? Gostava muito daquele estilão boiadeiro, fazendeiro, só andava com a sua bota, calça jeans e camisa de botão, andava para baixo e para cima com a sua caminhonete, gostava de
de interagir, de brincar com as pessoas, era muito piadista. Hoje seria aniversário dele, né? Completaria hoje 60 anos de idade. Era uma pessoa muito querida, a gente não convivia diariamente, mas eu o encontrava em todas as reuniões de família e é muito triste perdê-lo dessa forma. Mas, né, Natan, 60 anos, gente, que estaria completando hoje 60 anos. E imagino muito querido na cidade, né? Os dois, na verdade. Sim, sim. Sim, muito querido. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Edmar, porque eu moro em Belo Horizonte, né? E quando eu vim aqui eu não encontrava com ele. Com o Edmar eu nunca encontrei pessoalmente. Mas com meu tio, eu posso dizer que era uma boa pessoa, era uma pessoa querida aqui na comunidade. Você está aí em Baldim desde o início, desde o dia 11? Sim, eu fui ontem para Belo Horizonte, mas eu só dormi em casa. Acordei de manhã com essa notícia e tive que voltar às pressas. Você trabalha com o que aqui em Belo Horizonte? Eu sou coordenador de TI. Muito obrigado, viu, Natan? Um abraço para sua família. O Vinícius vai seguir ao seu lado aí e vai acompanhar agora os trâmites, né? Tem aí o velório, agora aquela parte da tristeza, realmente, que quando a ficha cai, né? Todo mundo sente com mais força o terror que foi isso aí. Tenho certeza absoluta que a família toda está agora consternada com o que aconteceu. Um abraço para sua família, os sentimentos de toda a equipe aqui da Record. A gente está acompanhando, você viu, presenciou também, é testemunha disso. Desde o início dessa história, a gente fez questão de acompanhar, porque realmente era um mistério e, infelizmente, terminou de uma forma que a gente não imaginava. Vinícius, pode seguir por aí, meu amigo. Um abraço, Natan. Abraço, Laíra. A gente segue nesse caso, trazendo as atualizações da polícia. Qualquer coisa eu te chamo aqui no Balanço.